Hoje o Rodrigo James vai falar sobre rivais e o fim do cinema como conhecemos. É isso mesmo, Rodrigo James? Hoje o Rodrigo James tá dividindo a bancada comigo. Isso. Boa tarde a todos. Estou aqui nessa bancada hoje. A situação não é boa não, mas calma que eu vou chegar lá, hein? Nesse fim do cinema. A gente tá calmo. Como conhecemos. Temos tempo hoje, hein? Temos tempo, Temos né? muito tempo hoje. Primeiro vamos falar de Rivais, né? Rivais. A gente falou da estreia ontem. Assisti ao filme Rivais com a Zendaya. É engraçado que a Zendaya, ou Zendaya, né, gente? Tem gente que chama Zendaya. De Zendaya. Na pronúncia mesmo é Zendaya. Mas enfim, vamos chamá-la aqui de Zendaya? Vamos. A Zendaya, ela é uma estrela, uma das grandes estrelas do mundo hoje, né? Sei lá quantos milhões de seguidores, uma das figuras mais conhecidas do mundo e tal. E eu até falei durante essa semana que esse é o primeiro filme em que ela é protagonista, né? De certa forma porque ela fez Duna. Ela não é a protagonista, ela é ali... Não chega a ser coadjuvante, né? Mas ela não é a protagonista de Duna. Os Homem-Aranha, com certeza, ela não é a protagonista. Mas eu tinha esquecido aquele filme Malcolm and Marie. Você lembra desse filme? Não. Que foi feito na pandemia. Ela e o filho do Denzel Washington, que são os dois, um casal, um relacionamento numa casa, toda em preto e branco. Sim, lembro, claro. Aquele dá pra dizer que ela é coprotagonista. Agora, esse filme agora não. Qual que é a história desse filme? Esse filme, primeiro, é do Luca Guadagnino, que é o cara que fez o Me Chame Pelo Seu Nome, entre outros filmes. Luca Guadagnino, se a gente for pegar a filmografia dele, é uma coisa louca. Ele fez um filme muito diferente do outro. Mas eu acho que todo mundo se espelhou nesse Me Chama Pelo Seu Nome, até para falar do Rivais, porque eles têm uma característica parecida, que é a característica da sensualidade. O Me Chama Pelo Seu Nome era um filme extremamente sensual, né? O filme que revelou Timothée Chalamet para o mundo, né? E esse filme, o mais engraçado é que eu vi várias brincadeiras que é um filme que fala de sexo, mas não tem sexo. E é verdade, né? As cenas... Não dá pra dizer que tem cena de sexo nesse filme, tem cenas sensuais, o que é bem diferente. No próprio trailer do filme, tem uma cena que é ela com os dois rapazes numa cama, né? Um triângulo amoroso, e que você fala assim, tem cena, vai ter cena de sexo. Não tem, é cena sensual. Mas vamos voltar, sobre o que é Rivais. Inclusive, James, eu vi muitos memes nas redes sociais, né? Principalmente no Twitter, brincando com essa parte, perguntando cadê o Homem-Aranha, né? Cadê o Homem-Aranha, né? Onde tá traindo o Homem-Aranha, né? Tá traindo o Peter Parker. A Zendaya, ela faz a Mary Jane, né? Essa cena que a gente tá vendo, pra quem tá vendo a gente na live, né? Essa cena tá no trailer, que é ela e os dois, são o primeiro encontro dos três, assim. Qual que é a história desse filme? São três tenistas, né? E essa cena aí, por exemplo, quando eles se encontram e se conhecem, eles têm a faixa aí de 17 para 18 anos. A Zendaya já é uma tenista super em ascensão, juvenil, já esperança norte-americana para o circuito de tênis profissional. E os dois, eles são tenistas também, desde moleques que caminham juntos e fazem torneios juntos e tal. E eles se encontram nesse torneio, conhecem ela e aí começa uma relação entre os três. O filme, eu acho muito inteligente a maneira com que o filme foi construído, porque ele é daquelas histórias que vai e volta no tempo. Então não é assim, começou ali quando eles têm... Ela vira uma treinadora, não é isso? Isso, porque ela tem uma contusão, não pode seguir a carreira no tênis, e ela vira treinadora de um deles, com quem ela casa. Então no início do filme ela está casada com ele. E aí a gente vai entendendo, na medida que o filme vai passando, o filme vai voltando no tempo, vários momentos no tempo, e a gente vai entendendo, pegando esses fragmentos e construindo a história, até pra gente entender como é que os três chegaram naquele momento, que é o momento do início do filme. Eu falei que assim, não tá na sinopse do filme, mas poderia ser... E esse momento será crucial para suas vidas e suas carreiras, né? O momento do reencontro dos três ali. É um filme bem legal, bem gostoso de ver. Mas se você tá indo ao cinema esperando polêmica, cenas de sexo quentes,
Pode tirar o cavalinho da chuva. Porque não tem. Tem cenas sensuais e eu acho que aí... Mas peraí, James, eu não vi ninguém falando sobre isso, não. Ah, tem. A história foi a galera falar sobre ela como protagonista. Isso. O primeiro filme dela como protagonista. É um filme que, inclusive, nem a história é tão incrível assim. É uma história... É um filme, é uma história bacana, filme que, de um na verdade, triângulo. Dá pra esperar chegar no streaming? Não, não? dá pra Não é esperar. uma grande estreia, não? É uma história de um triângulo amoroso, né? É um triângulo amoroso, um trisal, né? A gente falava triângulo amoroso, agora fala-se trisal, né? Um trisal e com idas e vindas nessa história desse trisal, mas tendo o tênis como pano de fundo. Isso é uma coisa que eu achei legal. Não é um filme sobre tênis. Não é um filme que você precisa entender de tênis para assistir. Ah, se eu não entendo de tênis, não vou entender as jogadas. Não, ignora. Não tem problema nenhum você assistir sem ser fã de tênis, sem entender as regras do tênis. O filme das irmãs Williams, não é mesmo? Exatamente, exatamente. O tênis está ali como Pano de fundo. Eu lembrei muito... porque o filme se baseia muito nisso, né? Que o tênis enquanto metáfora da vida dos três. Ele tem várias cenas que eles falam assim, vamos conversar agora de quê? De tênis. Ué, mas não tem outra coisa pra gente conversar? Não, a gente só conversa sobre tênis, né? Tem esse diálogo no filme. E realmente, o tênis é a metáfora da vida deles e a história deles com o tênis perpassa o filme todo e os altos e baixos das carreiras deles tem a ver com os altos e baixos, inclusive, das vidas pessoais dos três. Vai esperar chegar no streaming. É um filme gostoso de ver, Não. Mas o que eu queria falar mesmo é da Zendaya. Esse, então, é o filme... Acho que sim, né? Acho que dá pra gente dizer que é o primeiro filme dela como protagonista. Ela sim, é o primeiro nome do elenco. Tá lá, Zendaya, né? E como essa menina é boa atriz. Eu sou impressionado. Desde Euforia, né? Acho que a primeira vez que ela chamou a atenção do mundo por ser boa atriz foi na série Euforia, que se você não viu, assista. Tem 2 temporadas, tá na Max, né? HBO Max. E ela chamou muito atenção porque ela fez um papel lá naquela série completamente diferente da imagem que todo mundo tem dela, né? Então ela é a modelo, elegante, ex-estrela juvenil, e ela fez o papel ali de uma viciada, uma junkie, né? E ela impressionou todo mundo. E olha, se a gente for pegar todos os trabalhos que ela fez no cinema adulto, digamos assim, porque ela tem trabalhos lá como adolescente, estrelinha juvenil, que eu não vou nem entrar nesse mérito, mas como cinema adulto, se a gente for pegar toda a trajetória dela como cinema adulto, ela tá cada vez melhor, desde esse filme Malcolm e Marie, que eu falei, que ali ela me impressionou também. Homem-Aranha é um caso à parte, né? Porque Homem-Aranha, a gente já falou sobre isso em filme Marvel, é difícil alguém se sobressair num personagem como era se sobressair, né? Robert Downey Jr. é difícil aparecer na Marvel hoje em dia, né? Exatamente, é difícil sobressair. Né? Mas a partir daí, ela fez Duna e ela foi muito bem em Duna. E agora esse filme, eu acho até injustiça um pouco falar que ela carrega o filme nas costas, porque o filme é muito mais do que isso, né? Mas o fato é que ela é a alma do filme, ela é a estrela do filme e todas as cenas que ela aparece, você para e presta atenção. E ela tá em quase todas as cenas, né? Ela tá no filme todo, né? É aquela questão, né? Eu acho que só dela não ter tido ainda um papel de destaque como protagonista e ter esse sucesso todo é porque, de fato, ela é muito talentosa, né? Ela é muito talentosa. Eu fiquei pensando que ela... É engraçado, eu só fui atinar agora que ela é o primeiro filme em que ela é protagonista. Mas ela já tem uma fama gigantesca. Muito grande. Mas nunca tinha feito nenhum protagonismo. De nenhum filme. Como protagonista, aquela coisa do nome dela é o primeiro nome do elenco, acho que esse é o primeiro filme, né? Ela já tinha participado de outros que a gente acabou de falar aqui. Então, assim, ela é uma estrela muito jovem. Vale muito o ingresso. Esse é o ponto. Vale muito o ingresso. É uma estrela muito jovem, totalmente em ascensão em Hollywood, apesar dela já ser essa hiperestrela. Eu acho que dá pra gente dizer que ela hoje é daquela que Hollywood chama de A-list. É a lista A.
São as principais estrelas do mundo hoje. Ela, Jennifer Lawrence, Emma Stone, né? A Zendaya tranquilamente tá nessa lista A e a partir de agora é a nova geração. É a nova geração. É a nova geração. Assistam, eu acho que vocês vão gostar e prestem atenção na trilha sonora. A trilha sonora é quase que uma personagem à parte desse filme. Tenho certeza que todo mundo que for assistir o filme e ouvir a trilha sonora vai ficar assim, nossa, que é isso, né? Porque ela é bem sui generis mesmo. James, agora ladeira abaixo. Agora vamos ladeira abaixo. Agora vamos ladeira abaixo. Agora nós vamos ladeira abaixo, gente. A história é o seguinte. Prepara a gente, James. Eu fui juntando várias coisas que eu fui lendo nos últimos tempos. Primeiro saiu uma matéria num site, um site muito legal, inclusive, sobre cultura aqui no Brasil, chamado Farofafá, que é do Pedro Alexandre Sanches, sobre a recuperação do cinema no Brasil. E essa matéria, ele mostra com números que o Brasil é o país de todos os grandes mercados, né, de cinema, em que o cinema está se recuperando mais lentamente depois da pandemia. E aí ele dá vários números aqui. A média brasileira, por exemplo, de recuperação é de 65%, inferior à da Argentina, por exemplo, que já recuperou 92% do público que deixou de ir durante a pandemia, aquela história toda. Inferior de Portugal, México, França e, claro, Estados Unidos e Canadá. Então o Brasil está se recuperando muito lentamente. E aí eles vão elencando vários motivos porque essa recuperação está muito lenta. Primeiro, eles fazem uma parte sobre o cinema brasileiro, né, que o cinema brasileiro também está se recuperando muito mais lentamente até do que esses números, até em função das leis, cota de tela que a gente não tinha, está sendo sancionado só agora, né? Então, isso tirou muito os filmes brasileiros das salas, mas não é só sobre o filme brasileiro que ele está falando sobre cinema em geral. E aí, eu peguei outra coisa, que foi o Jerry Seinfeld. Mas o que eles falam que pode estar acontecendo da recuperação? É aí que eu vou chegar, porque eu quero chegar o que Jerry Seinfeld fala, né? O Jerry Seinfeld, todo mundo conhece, comediante, estrela da série Seinfeld, uma das mais vistas e faladas da história. O Jerry Seinfeld falou recentemente que the movie business is over. O negócio do cinema acabou. E aí, perguntando pra ele, né, numa entrevista, ele estava fazendo, inclusive, para divulgar um filme que ele dirigiu, que vai entrar na Netflix agora. E perguntava pra ele, mas por quê? O que aconteceu? O que você acha que está ocupando a cabeça das pessoas, as mentes das pessoas, que as pessoas não estão indo ao cinema mais? Aí ele falou assim, tudo. O filme não... Primeiro que o filme não ocupa mais as conversas. Os filmes não ocupam mais as conversas. Porque era assim antes. Era assim. A gente... Existia um filme, tinha uma estreia, todo mundo ia assistir. Sim, exatamente. Todo mundo ia falar sobre o filme, todo mundo falava sobre o filme. Então, o filme... E ele tá falando aqui sobre filme, eu não tô falando sobre série, que esse é o ponto. Ele tá falando sobre filme. Então, o filme não ocupa... Não tem mais aquela história de... Estreou um filme como era na Marvel, como era antes da pandemia, né? Um filme como Vingadores Ultimato. Um Titanic. Vingadores Ultimato foi um acontecimento, não foi um filme. Foi um acontecimento, aquilo. Só se falava. Um Avatar. Mesmo o Avatar 2 não teve tanta repercussão quanto o primeiro. Não teve, não. Será que isso acontece exclusivamente por conta dos streamings, por conta desse advento, né, que tira essa exclusividade do cinema e também da TV? Ou é por conta de questão de falta de qualidade mesmo? Aí você chegou no ponto, né? Eu acho que as suas perguntas, todas as perguntas que você faz, eu sempre respondo assim, as duas coisas, né? Eu acho que a gente tem uma falta de qualidade que a gente até falou aqui na semana passada. Eu quero saber o que fala o estudo antes da gente falar o que a gente acha. O que estudando lá, o Pedro Alexandre Sanches fez com que o cinema, o Brasil se recuperasse mais lentamente. Uma série de coisas, tudo aquilo que a gente já falou. Preço de ingresso, dificuldade das pessoas irem ao cinema, dificuldade assim, falta de educação. Muita gente falou falta de educação aqui, ó. Fernando já fez assim, ó.
falta de educação. As pessoas se esqueceram do que é ir ao cinema, As pessoas gente. conversam no cinema. As pessoas conversam no cinema. Elas conversam no meio do filme, É. como se elas estivessem em casa. Elas ouvem mensagem, elas respondem mensagem no Ela celular, deixa no o celular. cinema. É isso aí. É. Eu não suporto, eu não aguento. E assim, então tudo isso. E falta de criatividade. Aí chegamos Sim. na criatividade, né? Falta de criatividade também que a gente falou aqui na semana passada. Mas, sobretudo, é o streaming, gente. Sobretudo. Eu acho que acima disso tudo tá o streaming. O hábito das pessoas mudou. Então, hoje as pessoas preferem ficar em casa esperando. Você acabou de falar que vai esperar Vou o esperar. Rivais chegar no streaming para poder assistir. Antes não era assim, porque não chegava no streaming. Então você tinha que ir no cinema. É isso Ou aí. então Chegava você ia na esperar TV, chegar na TV a Daqui a uns cabo. 2 anos, na época a TV aberta, É. né? Chegava depois Demorava, de 2 anos. Demorava, demorava, muito, é. né? Hoje não, a gente sabe que um filme desse como o Rivais, sei lá, daqui a 4 meses, ele já vai estar no streaming, Sim, ou talvez menos. ou menos. Depende muito da bilheteria. Se o filme for bem de Não bilheteria, tá com cara que ele vai ser segura bem um de pouco. bilheteria, não. Vamos ver. Tá estreando essa semana, né? Mas é isso. Então, o streaming, acima de tudo, tirou as pessoas do cinema. Porque, na verdade, o cinema hoje, por exemplo, no meu caso, né? Que fico muito irritada, de fato, eu entro na categoria da galera que fica muito irritada com a falta de educação das pessoas. Você vai ao cinema para ver uma guerra civil, Aham. pra ver cinemão. Uhum. Pra ver o cinemão, aquele cinema que você, de fato... Aquela história que, né, que você precisa... Que uma vez ou outra que a galera fala, que tá todo mundo falando, e isso é mundial, aquela história toda. Mas filmes da entre safra... Isso. Tipo, Rivais. É. Isso você vê no streaming. Vê Isso no aí streaming. você não vai no cinema. Atenção, calma, gente. O cinema não vai acabar, não, né? Não O que o sei. Jerry Seinfeld falou foi o fim do negócio do cinema. É muito diferente. Aliás, eu queria continuar o que o Jerry Seinfeld falou, comediante, né? E aí perguntaram pra ele... por que Mas por que você acha que isso está acontecendo? O que tem ocupado a cabeça das pessoas... Que elas não estão mais se ocupando com o cinema. Porque sabe o que ele respondeu? Confusão, desorientação. As pessoas estão desorientadas, né? Treta na internet. Tretas de internet, Gastando né? treta na internet, brigando por assunto que você nem faz ideia. Ele falando aqui, todo mundo que eu conheço no show business, todos os dias, tá tipo, o que tá acontecendo? Como é que você faz isso? O que a gente tem que fazer agora? As pessoas estão perdidas, é isso que ele quis dizer. Estão confusas, perdidas, não sabem o que fazer, São as né? várias tendências, né? Tendência de rede social, TikTok, Instagram, Facebook, os vídeos, viralização. Acho que tudo isso mexe com a cabeça das pessoas e as pessoas ficam desorientadas, né? Elas tentam encontrar outros meios, mas esquecem dos mais tradicionais e dos melhores E dos também, melhores, né? e dos melhores. E aí, é claro que eu fiquei intrigado com isso, né? Mas será que é assim mesmo? Será que as pessoas que a gente conhece estão agindo dessa forma? Porque nós estamos aqui no estúdio, mas nós estamos nas ruas também. Estamos aí conversando com as pessoas e eu comecei a perceber, né, no meio que eu convivo mesmo, que não é um meio só de cinéfilos, né? Porque se fosse meio só de cinéfilos seria diferente, né? Mas a gente convive com as pessoas mais diferentes do mundo, né? E eu comecei a perceber que era um pouco isso mesmo. As pessoas estão indo menos ao cinema e estão se voltando para o streaming. E aí, eu decidi fazer o Data James. Data James. O que eu fiz? O que você fez? Eu fiz umas pesquisas no meu Stories. Se você não conhece, me acesse aí. Tá aí, @RodrigoJames aí no meu Instagram, no X, né? Eu fiz uma pesquisa, umas enquetes. Primeira coisa que eu perguntei para as pessoas. Do fundo do seu coração, o que você mais vê? Séries ou filmes? Deu meio a meio. Deu 52% filmes, 48% séries. Eu achei Isso que me ia surpreendeu. me surpreendeu também. Me surpreendeu. Eu achei que as pessoas fossem falar muito mais séries, mas isso me surpreendeu. O que mostra que pelo menos as pessoas que me seguem, né, estão aí no meio a meio, ainda estão vendo filme e por aí vai. A segunda pergunta que eu fiz foi: com qual frequência você vê filmes no cinema? Dei 4 opções, mas falei, é aproximado, tá, gente? Quem ganhou? 1 ou 2 vezes por mês, 47%. Em segundo lugar, não vou ao cinema. 39% das pessoas falaram que não vou ao cinema, isso é alarmante.
Em terceiro lugar, 11% todas as semanas. Em quarto lugar, mais de uma vez por semana, 3%. Esse número, 39% não vou ao cinema, meio que comprova aquilo que a gente está falando. As pessoas não estão indo ao cinema e estão esperando o filme chegar no streaming para ver. Porque as pessoas estão vendo filmes. É a pergunta anterior. É verdade. Né? Terceira pergunta. Com qual frequência você vê episódios de séries? 47% quando dá. 31% todas as semanas, 13% todos os dias e 9% não vejo séries. Isso aqui acho que foi mais ou menos o esperado, né? Era mais ou menos o que eu esperava. Qual a plataforma onde você vê séries? 67% Netflix. É muito grande, né, grande. gente? É muito grande. É a mais popular. É a mais popular. E aí deu 12% Prime Video, 3% Globoplay e 18% outras, né? Coloquei só as 3 principais aqui no Brasil pra gente ver essa. Gente, ainda é muito forte, né? Ainda é muito forte. Ainda é muito forte. E aí eu fiz 2 perguntas abertas, porque eu queria ou comprovar uma tese ou dizer que a minha tese está furada, né? Se as pessoas, os filmes que as pessoas estão indo ver no cinema. Que tipo de filme, se a pessoa foi ver filme agora, se foi há mais tempo. Então eu perguntei, qual o último filme que você viu no cinema? E aí, vou ler algumas respostas para vocês aqui. Que aí vocês mesmos vão tirando as conclusões se as pessoas estão indo ao cinema recentemente ou em tempos primórdios. Evidências do Amor. Evidências do Amor? Priscila. Até agora é recente. Nosso Lar 2. Recente. A Primeira Profecia, tudo recente. Dias Perfeitos, recente. Vixe, sei não. Essa foi uma das respostas. Vixe, sei não. Guerra Civil. Barbie já é um pouco mais atrás. Kung Fu Panda 4, recente. Ferrari, recente. Trolls 3, recente. Nada Será Como Antes, recente. Patos, recente. Tá vendo que é recente? As pessoas estão indo ao cinema, então. Gato Galáctico, esse aí levou o filho, né? Anatomia de uma Queda, Avatar 2. Mas peraí, Gato Galáctico não é peça? Gato Galáctico é filme. Gato Galáctico é filme. Vai ter uma peça aqui também de teatro. Tem tudo, gente. Tem tudo. Tá. E aí tem Uma Família Feliz, Duna 2, Marte 1. Essa foi bastante tempo no cinema, né? Marte 1 tem bastante tempo. Tem uns 3, 4 anos. Zona de Interesse, Bob Marley, o filme do Clube da Esquina, Meu Nome é Gal, Pobres Criaturas, Barbie, Doutor Estranho, esse foi há bastante tempo também. Sim. Casa Gucci, Guerra Civil. Então, assim, a grande maioria das pessoas... É recente. Então tá indo ao cinema. As pessoas estão indo ao cinema, né? Bom sinal. Bom sinal. Aí, eu perguntei, qual a última série que você viu completa? Gente, aí as respostas são as mais loucas possíveis. Porque achei muito legal isso, porque mostra que as pessoas não só estão assistindo séries, mas estão assistindo as séries mais diferentes possíveis. Então aqui, ó, O Paraíso e a Serpente, Shogun, Justiça, Entrevias, essa falou que eu só assisto séries em espanhol, basicamente. Downton Abbey, aí já é mais antigo. Killing Eve, antigo. High Maintenance, que é relativamente novo. Borgen, Os Outros, Bares, A Grande Ilusão, Entrevias de novo. Sopranos, Meu Demônio Favorito. Nossa, Sopranos? Breaking Bad. Nossa Senhora. Shogun de novo. E aí tem 5 pessoas diferentes falaram Bebê Rena. Que é da Netflix. Que é a série do momento da Netflix. Bem série terrível, que é essa, James? né? Eu ainda não vi, mas é uma série... Eu ainda não vi. Eu não li sobre ela, só vi uma que série pesada. É uma série pesada É uma série sobre pesada. uma stalker, né? Isso, um uma cara que era stalker. stalkeado, isso. Isso, um cara que ele é barman e é também comediante, faz shows de stand-up. E ele, o ator, é o que sofreu, de fato, esse abuso pela stalker. Né? Ele sofreu e retratou a vida dele nessa série. A história é dele. A história é a dele. É uma história do verídica. protagonista. É uma história verídica. Então, assim, eu achei curioso... Isso me fez lembrar daquele... Só um adendo, daquela... Como é que chama aquele filme maravilhoso? Maravilhoso também, Forte. Maravilhoso Forte. Que deu o Oscar pra... Que ela sequestra um escritor... Ah, não. Você tá falando com o James Caan, aquele filme lá atrás, baseado no Stephen King, né?
que ela sequestra o escritor e É. ele fica lá e ela é fã desse escritor. Misery. Não, Misery. em português. Não é Misery, não. Esqueci o título dele. Que teve, inclusive, uma peça, Misery, com a Mel Exatamente, Lisboa. Exatamente. Não é? Isso Louca aí. Exatamente. obsessão, né? Louca Obsessão. Obrigado. Como é que chama a atriz? Deixa eu ver aqui. Ela chama... Daqui a pouco eu lembro o nome Essa dela. atriz é maravilhosa. Ela ganhou o Oscar. Vamos ver aqui. Ela ganhou o Oscar por esse filme. Olha aí. É James Caan e... Daqui a pouco ele acha ali. Acha aí pra nós. Mas assim, uma coisa que eu... Kate Bates. Kate Isso. Bates. Obrigado. Isso. Obrigada, Matheus. De nada. Uma coisa que eu achei, e aí continua, né? Tem mais gente que viu os outros: Ripley, True Detective, Succession, Super Sex, Cangaço Novo, Tokyo Vice. Olha como é que as pessoas estão vendo coisas. Variado. Ted Lasso, O Urso, Jovem Sheldon, Young Royals. Mas o que me chamou a atenção foi isso, de 5 pessoas diferentes terem falado o Baby Rena, Bebê Rena, acho que é esse o título. Série do Por quê? momento. Isso mostra, comprova o que a pergunta anterior que eu perguntei lá. As pessoas estão vendo Netflix. As pessoas não estão vendo streaming. As pessoas estão vendo Netflix. Sim. É diferente. A Netflix, ela é o maior streaming no mundo, né? No Brasil é disparado. O Brasil até tem uma peculiaridade que no Brasil existe Globoplay, que não existe nos outros países. Sim. Então, o Globoplay aqui é o segundo. Não, eu não diria tanto que E que tem ótimas séries. Ótimas séries. Como Pra ela quem é sempre noveleiro teve, também, né? Pra quem inclusive. gosta Isso. de uma novela. Por isso, então, eu não acho que o Globoplay seja o segundo pelo conteúdo inédito deles. É. Eu acho que o Globoplay é o segundo por tudo que oferece o conteúdo não, da Globo. Com certeza. Sim. As novelas, Com certeza. a possibilidade de você... As séries antigas. documentais, né? O As séries... jornalismo feito pela Isso. Globo. Aí vem as séries documentais e aí vem os conteúdos inéditos que eles colocam, Sim. como, por exemplo, os outros, né? Então, o fator Globoplay... coloca o Brasil numa história à parte, porque lá fora continua sendo Netflix, né? Em segundo lugar, Prime Video. E em terceiro lugar, já fica ali, Disney, HBO Max, né? Lá fora, porque lá não tem Globoplay. Mas aqui, Disney e HBO estão lá embaixo, porque Netflix, é mais ou menos a ordem que eu li aqui. Sim. Netflix, Globoplay e Prime, né? Só que a Netflix... ela é... E aí eu acho que dá pra gente pegar a Netflix pra juntar nessa história do fim do cinema. Não, gente, a Netflix não é a culpada pelo fim do cinema, não. Calma, eu não tô falando isso. Mas é fato que desde que a Netflix entrou no mercado, as pessoas adquiriram esse hábito de assistir coisas em streaming. Eu não sei se vocês se lembram que antes da Netflix chegar no mercado, a gente assistia coisas piratas, né? A gente baixava filmes, a gente assistia... Era uma pirataria desenfreada. O fato de existir da Netflix entrar no mercado e existirem hoje todos esses players que eu falei, legais... Isso mudou, isso foi como eles dizem no mercado lá nos Estados Unidos, um game changer. Mudou a história do mercado e as pessoas realmente adquiriram. A Netflix conseguiu o que ela queria, que é deixar as pessoas em casa, assistindo aos conteúdos dela. E a Netflix criou essa história de maratonar. Então, quase todos os produtos da Netflix... os 8, 9, 10 episódios são despejados de uma vez para você ficar ali 8, 9, 10 horas naquela plataforma maratonando aquilo ali. E aí você não sai de casa. Eles conseguiram botar as pessoas em casa. Tá vendo como é que as coisas se amarraram? Né? O fato de várias pessoas terem falado o Bebê Rena mostra que essas 5 pessoas, por exemplo, passaram 8 horas, acho que são 8 episódios, em casa, nessa semana, assistindo a essa série. Essas 8 horas, as pessoas poderiam ter ido ao cinema, poderiam ter ido num parque, poderiam ter ido sei lá onde, mas elas ficaram em casa maratonando essa série. Né? Então, isso é uma prova... de que, claro, gente, é a amostra do Data James, tá? Feito no meu Instagram. Mas é uma amostra. É uma amostra. Pra mim, mostra que o tal do fim do cinema, como mercado, tá relacionado com isso.
está relacionado com o hábito das pessoas de não querer mais ir ao cinema por todos esses motivos que a gente falou e querer ficar em casa. A Netflix fala, o CEO da Netflix fala e tal, que o grande concorrente... Qual você acha que é o grande concorrente da Netflix? Grande concorrente. Quem é o grande concorrente da Netflix? Da Netflix? Em termos de streaming ou no geral? Não, o grande concorrente da Netflix, quando perguntam pra Na ele. minha casa, o grande concorrente da Netflix é o cansaço. Você foi quase lá. Você foi quase lá. É o cansaço. Faz sentido. É minha cama. A minha cama é o grande concorrente da Netflix. Vocês sabem, o Reed Hastings, né, perguntaram... Claro, sim, ele não respondeu exatamente isso, mas vocês vão entender. Quando perguntaram pra ele qual era o grande concorrente da Netflix, ele falou o bar, O bar. o restaurante. O botecão. Quando você sai de O comida casa de e buscar boteco. outras coisas. É, né? o comida de claro. boteco. Exato. Claro. O Comida de Boteco é o Claro. principal concorrente da Netflix hoje aqui em Belo Horizonte, é isso aí, né? é isso aí. Porque você tá saindo de casa, você tá desligando a Netflix, você tá... Porque no final, por que eles querem que você fique em casa, você não vá ao cinema, você decrete o fim da indústria do cinema e você fique em casa? Porque para a Netflix, eu tô falando Netflix, mas todos os serviços de streaming também são assim, tá? Para a Netflix, por exemplo, você ficar em casa e passar 8, 9, 10, 20, 70 horas ali é sensacional, porque no final das contas, quando eles vão prestar contas ali para os investidores lá em Wall Street, quais são os números que eles mostram? As pessoas passaram 183 bilhões de minutos ou trilhões de minutos conectados aqui na minha plataforma. Então, isso significa que eu estou oferecendo alguma coisa interessante. Então, Wall Street, me dá mais dinheiro. Tá aí, ó. Galera, Tudo, no final das contas, é um grande negócio, né? Netflix Galera, virou sinônimo de bora pro passatempo. boteco. Bora pro boteco. Bora pro boteco. Bora pro boteco. Bora pro boteco. Inclusive, Não, Vamos ser a resistência? A conclusão final Né? é essa. Bora pro boteco. Bora pro boteco. Inclusive, eu sou um entusiasta de Fórmula 1, né? Gosto muito, gosto bastante. A Fórmula 1, ela, nos últimos anos, ela já vinha em defasagem a nível de audiência. Isso mundialmente. E o que salvou a Fórmula 1 foi a Netflix. A Netflix. Né, com o Drive to Drive to Survive. Survive. Que é a série que aborda a vida, a carreira dos pilotos. né? Tanto foi que foi copiado. Tem Sim. séries sobre o circuito do tênis, sobre o circuito do golfe, tem série sobre quarterback da NFL, tem série sobre Como tudo. Na vida é o ônus e o bônus. É isso aí. Netflix, Então, qual a reinando. conclusão que chegamos hoje? O cinema não vai morrer, porque a gente não vai deixar o cinema morrer. A gente vai pro cinema e a gente vai pro boteco também. É isso aí. As duas Boa. coisas.